Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão me acompanhando neste momento, nesta liturgia diária desta quarta-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira eu gostaria que a gente refletisse sobre o tema seguinte: separai para mim Paulo e Barnabé a fim de trabalhar para a missão. Separai para mim Paulo e Barnabé a fim de trabalhar para a missão. É tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 24 até capítulo 13, versículo 5. Do que se trata esse tema? Primeiro eu vou falar uma coisa importante, que pode ser também catequese, uma informação para todos nós. Paulo e Barnabé eram grandes amigos. Amigos de infância, segundo alguns estudiosos. A conversão de Paulo era graças à conversão também de Barnabé. A conversão de Barnabé influenciou muito na conversão de Paulo. E Barnabé foi essa pessoa que trouxe Paulo à comunidade dos apóstolos, que tinha ainda desconfiança em Paulo, a conversão de Paulo, não acreditavam. Foi graças a Barnabé que Paulo foi aceito na comunidade dos apóstolos. Barnabé também ajudou muito Paulo na integração nas comunidades. Na palavra de Deus de ontem que nós ouvimos, Barnabé foi para fortalecer e encorajar os cristãos da Antioquia, os gentios da Antioquia, que se converteram. Mas depois disso ele foi até Tarso para buscar Paulo. Da Antioquia até Tarso de barco, segundo os estudiosos, leva 3 meses de barco. Ele foi até lá, fez esse sacrifício atrás do amigo. É para mostrar qual é o grau da amizade, do amor, de consideração que Barnabé tinha com Paulo. Agora, do que se trata aqui desta briga? Desse tema. Aconteceu depois desta missão de Antioquia, depois de ficar 1 ano junto a Antioquia, vieram em Jerusalém. Chegou o momento de sair de Jerusalém para outra missão. Barnabé queria levar com eles também João Marcos. Mas o Paulo não quis, não aceitou que Barnabé levasse com eles na viagem João Marcos também. Paulo disse não. Isso deu uma briga grande entre os dois. Mas qual era a razão por que Paulo não queria levar João Marcos? Porque Paulo considerava João Marcos como um grande conservador, mas porque também um dia João Marcos desistiu aí no caminho, na viagem. E Paulo não quis. Achou que se levar João Marcos, ele vai atrapalhar a missão no meio dos gentios, que ainda não estão sendo bem aceitos pelos judeus. Ele achou interessante deixar João Marcos. E nós lembramos também desse tempo aí que houve muitos conflitos entre os judeus e os cristãos de origem gregas, os cristãos gentios. Os judeus não aceitavam ainda eles, costume deles. Lembramos no livro, assim, na carta a Gálatas, aonde Paulo estava no meio dos gentios, comendo um lombinho. E de repente chegou aí o Tiago, com a turma que veio de Jerusalém. Quando Pedro viu a turma que veio de Jerusalém, os judeus, ele pegou o prato que estava comendo, jogou longe, para fingir que não estava comendo. Isso aí, para não escandalizar aqueles que chegaram. É a atitude que deixou assim Paulo muito triste e repreendeu
Pedro no público. Então, aqui, essa é a razão que Paulo nega que João Marcos fosse com ele, senão vai atrapalhar. Isso aí deu briga. Barnabé e Paulo se separaram. Barnabé disse, bom, tá bom. Se você não quer que eu levasse João Marcos, senão vai atrapalhar na missão, senão vai atrapalhar nas comunidades, na visita das comunidades, tudo bem, pode ir, eu não vou, eu vou ficar com João Marcos. Ele fez escolha. Eles se separaram. Barnabé ficou com João Marcos e Paulo foi com Silas. Do que se trata aqui? Será que duas pessoas podem permanecer amigos, mas tendo visões diferentes? Será que duas pessoas podem se separar? Podem se separar, mas permanecer amigos? Isso é a grande pergunta que nós podemos fazer. Amigos podem se discordar sem deixar de ser amigos. O que aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas do que se trata concretamente? Daqui se trata de uma separação por causa de visões, por causa de opinião diferentes. É uma ruptura ministerial e não relacional. Por isso, a comunidade de Jerusalém, em 1 Coríntios 9, versículo 6, reconhece Barnabé como grande exemplo a seguir. A briga deles é questão de divergência ministerial. Mas isso não abala a relação pessoal entre os dois, até os três. Porque depois Paulo vai se encontrar de novo com João Marcos na prisão. Vamos ver aí em Filemão 4, versículo 24. Paulo e João Marcos estão juntos na prisão. Qual é a lição? Amigos podem discordar sem deixar de ser amigos. Amigos podem desenvolver ministérios diferentes sem deixar de ser amigos. Amigos podem ter vocações, opiniões diferentes sem deixar de ser amigos. Relacionamento pessoal é importante. Mas nisso eu gostaria de focar em 3 implicações. Explicar quais são as tendências de cada um. A tendência de Paulo qual é? A tendência de Paulo é de desempenhar assim tarefas. A sua missão é isso. Tarefas. Visitar as missões. Mas a tendência de Barnabé é o quê? É dar mais atenção à pessoa. O ser da pessoa. Por isso ele dá do mesmo jeito que ele está dando importância aqui a João Marcos. Ele deu também muita importância. Deu também muita importância a Paulo. Deu companhia a Paulo. Isso aí é a característica de Barnabé. Se ocupar com a pessoa. Cuidar da pessoa. Dar atenção à pessoa. Disso eu queria tirar 3 lições para nós. Quero tirar 3 lições importantes. A primeira é que o importante não é a tarefa que você desempenha, a atividade profissional que desenvolve ou a carreira que absorve você, mas a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto faz o que você faz. Eu penso que o que define a sua contribuição no reino de Deus não é o que você faz primeiro. É a qualidade do seu relacionamento que você constrói enquanto faz o que você faz. O relacionamento é muito importante. O nosso trabalho tem que nos levar a construir bons relacionamentos. A melhorar os relacionamentos.
E o que Barnabé percebeu? Barnabé é muito interessante porque ele está servindo a igreja em Jerusalém e ele descobre João Marcos. E descobrindo João Marcos, ele também dá muita atenção a João Marcos. A segunda é essa. A coisa que gostaria de oferecer é que uma pessoa é campo missionário grande e suficiente. Nós fazemos grandes esforços para testemunhar o Evangelho em diferentes lugares, cidades, Ipiranga, São Paulo, aonde. Nós apoiamos ações missionárias e tudo isso. Sim, é muito importante. Mas temos que saber que a pessoa só é campo missionário grande o suficiente para nos tirar o sono, para nos colocar de joelho, para fazer com que nós nos recolhamos em silêncio, escolhendo as melhores palavras. Se você se sente assim inútil, porque não tem campo missionário para agir, eu vou falar para você assim: procura a dar atenção a uma pessoa. Procura a dar atenção às pessoas. Você vai encontrar o campo missionário. Uma pessoa só é campo missionário grande e o suficiente. E aquele seu colega de trabalho, é o seu chefe, seu funcionário, é sua esposa, é seu marido, é o órfão, é o imigrante. Esse aí é o campo missionário por excelente. Não é apenas ter um monte de tarefa na igreja para fazer, não é só isso. Mas é o ser humano. Não é viajar, pegar avião para cá, para lá, visitando missões. Mas é dar atenção ao ser humano. E a terceira lição é essa. A terceira palavra que quero lhe oferecer é que a qualidade da sua vida está na proporção direta da qualidade das pessoas com quem você se relaciona. É da qualidade do seu relacionamento que desenvolve com essas pessoas. Porque nós podemos estar próximos de pessoas extraordinárias, mas não desenvolvermos relacionamentos profundos e relacionamentos extraordinários com as pessoas extraordinárias. Podemos desenvolver relacionamentos superficiais. Por exemplo, a parábola do filho pródigo conta de não poder ter uma vida espiritual sozinhos. O que eu gostaria de dizer aqui: não basta só estar ao lado de um grande missionário, de uma grande personalidade, mas a qualidade das relações que nós temos também é muito importante. É através da nossa maneira de agir que nós podemos concluir, que podemos ver se a nossa relação, se a nossa amizade tem maturidade ou não. Duas pessoas que se separam, assim que deixam de ser amigos, porque um desconcordou com a sua posição. Isso mostra também imaturidade espiritual, imaturidade humana. Duas pessoas podem se discordar sobre opiniões, mas continuar a ser amigos. Duas pessoas podem ser amigos, mas tendo visões, vocações diferentes. E para terminar, o ser humano é o grande campo missionário. A pessoa humana é a missão. Não adianta ter muitas tarefas e deixar de lado o ser humano que precisa da sua atenção,
que precisa da sua presença, da sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.